da melhor forma possível de justiça. Meu nome é Anderson, agradeço e encerro as apresentações. Concluída a apresentação da equipe 8, chamo para o púlpito a equipe 4 para a contradita, para a antítese do tema. Boa noite a todos, boa noite, júri técnico. Meu nome é Sérgio José Fonseca e eu vi na introdução que esta casa defende que o suporte psicossocial não haja permanente a todos os afetados, direta e indiretamente, cometidos pela vara em Brumadinho. E no decorrer da nossa apresentação, nós vamos levantar os seguintes tópicos referentes que mostrará a todos vocês o motivo que o suporte psicossocial não deverá ser permanente, não deverá ser perpétuo. Onde é apresentar nós vamos apresentar o que é o suporte psicossocial. Nós vamos apresentar os tipos de suportes psicossociais e quais são as hipóteses de recuperabilidade do psicossocial. Vamos apresentar a proibição constitucional de qualquer pena de caráter perpétuo a respeito disso, porque nós temos que lembrar que a nossa Constituição ela é a carta magna de um Estado federal. Assim eu passo a minha palavra ao doutor Felipe. Bom, primeiramente, boa noite a todos os públicos presentes, aos alunos da FDCOM, aos excelentíssimos jurados, professores da FDCOM também, a Banco Posto, meus sinceros boa noite a todos. Eu vou falar um pouco do trabalho psicossocial tão falado nesse debate. O meu nome é Luiz Felipe e já passei pessoalmente na minha vida sobre alguns tipos de psicossocial, mas a gente não vai levar em conta o senso comum aqui. A gente vai deixar bem claro que o que vai ser usado aqui é a nossa Constituição, o nosso sistema jurídico. A gente não vai usar o basear no senso comum, no que eu passei, no que outro passou. O suporte psicossocial, o próprio nome já diz, psico. Então, necessariamente, precisa de um profissional daquela área. Então, nada mais parte do que o psicólogo ou psiquiatra determinar ali sim dito, quais as formas de tratamento que aquela pessoa vai ter para voltar no seu convívio social, trabalhista, dentre outros. Então essa casa, ela defende que tem que ter sim o suporte psicossocial, só que ele não seja permanente. Não tem como a justiça determinar de primeira instância que tem que ser permanente. Quem vai poder avaliar isso no decorrer do tempo é o próprio psicólogo ou psiquiatra. Na nossa Constituição, no nosso Estado, mais assim dizendo, nós temos os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que trata justamente isso. Trata tanto pessoas com problemas alcoólicos, pessoas com problemas de consumo de drogas, dentre todas elas, pessoas que passaram aquele transtorno psicológico. E isso o CAPS faz muito bem devido ao quê? A tirar aquele sufocamento que tem nas clínicas. Ele age 24 horas. São profissionais qualificados para dar todo o suporte psicossocial para as vítimas de Brumadinho. Não necessariamente a justiça tem que determinar que seja eterno, que tem que ser permanente. Como o nosso colega antes falou, permanente é definitivo. Definitivo. Gente, tem que ser definitivo mesmo? E o que consta no nosso artigo 5º, no inciso 47, a linha B? E a nossa Constituição? Então, diante disso, eu deixo bem claro que a nossa casa, ela defende sim que tem que ter um trabalho psicossocial com as vítimas diretamente e indiretamente. Só que não pode ser
permanente. Isso a justiça não pode determinar. Diante disso, eu passo a minha fala para o doutor Sérgio, que vai dar continuidade ao nosso debate. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite jurados, boa noite aos aqui presentes. Eu me chamo César e esta casa defende que não haja o suporte permanente, que o suporte psicossocial não seja permanente. O suporte psicossocial ou a reabilitação psicossocial, como é dita por alguns estudiosos, pode ser realizada através de medicamentos, de psicoterapia, de fisioterapia. Também temos formas como a laborterapia ou terapia ocupacional, como também é conhecida. Temos o treinamento em habilidades sociais e a reabilitação vocacional. Para os casos mais complexos, podemos também realizar as alternativas residenciais e programas de suporte comunitário nas áreas de trabalho, da educação, do transporte e do lazer. Mediante a essas possibilidades que foram aqui apresentadas e as outras que eu deixei de fora para o desenvolvimento do trabalho não ser muito extenso por conta de nosso tempo e para não ser maçante, eu venho aqui para reafirmar mais uma vez que esta casa defende que o suporte psicossocial não seja permanente. Dito isso, eu passo a palavra para o doutor Ítalo. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a banca. Meu nome é Ítalo Duarte. Gostaria de cumprimentar os colegas presentes. Gostaria de parabenizar a todos que com muita dedicação conseguiram chegar até aqui, tanto o nosso grupo quanto o grupo oposto. Gostaria de começar meu argumento baseando em cima do comentário do doutor Marcelo Drummond, psicólogo e membro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Abre aspas. Posso afirmar que a maioria das pessoas vai ficar com alguma marca, mas muito poucos irão desenvolver algum tipo de transtorno. Eu gostaria de fundamentar a minha tese em cima do comentário do próprio doutor, que as perdas realmente foram violentas. Ninguém tem dúvida disso. As perdas foram bruscas. Só que existem tratamentos, existem os meios através de profissionais, psicólogos, psiquiatras, igual foi muito bem levantado aqui. Existe também a medicação. Então não estamos trabalhando de forma alguma com o dano permanente, porque existem meios para serem tratados. Segundo o doutor, afirma que a aceitação, a vivência do luto e o chamado desinvestimento são a melhor forma de poder passar por uma situação traumática. A aceitação e a construção de boas lembranças é o melhor caminho a se chegar na paz, na aceitação, no equilíbrio emocional. E para aquelas pessoas que não têm condições de arcar, existem o serviço público, como foi muito bem fundamentado pelo meu colega, as ACAPs. E gostaria de reafirmar a função da CAPES, que tem por principal trabalho reagrupar a pessoa no seu ambiente natural. Ela não só trabalha com o dano, igual foi muito bem mencionado, mas ela também recupera a pessoa para poder voltar ao seu ambiente, para a pessoa consiga realmente se recuperar desse trauma, para que esse trauma não seja um trauma permanente. E temos isso assegurado na nossa Constituição. A Lei 8.080 de 1990, no seu artigo 2º, diz assim: é dever do Estado
promover a recuperação de todo e qualquer cidadão, naturalizado ou não. Então, eu agradeço e passo a palavra para o meu colega Breno. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite à banca examinadora, obrigado pela presença, boa noite aos colegas, a todos presentes. Quero tratar aqui com vocês um pouco de teoria, como todos estão falando, mas teoria atrelada à prática, porque se for para ficar só na teoria não vamos chegar a lugar algum. Vamos na Constituição Federal, lá no capítulo da Seguridade Social, que se inicia, o título da Seguridade Social se inicia no artigo 195 da Constituição Federal. Vamos colocar como, na prática, um exemplo de um cidadão ou cidadã que teve a perda de algum membro, ou seja, um direito de integridade física violado na tragédia em Brumadinho. Essa pessoa que teve esse direito violado, direito à integridade física, depois de 15 dias fora do seu exercício laboral, ele pode pleitear o auxílio-doença, segundo o decreto 3.048 e a lei 8.213/91, que fala dos benefícios da Seguridade Social. Pleiteando o auxílio-doença e sendo reprovado em exames periciais por 3 vezes, do auxílio-doença, esse cidadão de Brumadinho ou cidadã pode pleitear também a aposentadoria por invalidez. E aí você deve me questionar, Breno, a aposentadoria por invalidez é permanente, então a Vale deve permanentemente prestar suporte, por exemplo, psicossocial. Quem lhes disse que até mesmo a aposentadoria são benefícios de caráter permanente? Se essa pessoa futuramente, em uma perícia médica, for desconsiderada a sua condição como aposentado por invalidez e conseguir voltar à atividade laboral, tchau, tchau, aposentadoria por invalidez e volte para o seu serviço. Portanto, não só doenças mentais, mas como físicas, se comprovada a possibilidade de atividade laboral, esse tipo de benefício não é permanente. Esqueçam a possibilidade de benefícios de prestação permanente, vitalícia. A assistência social também ligada ao caráter da Seguridade Social. Lá na Constituição pode ser pleiteada por aqueles que são hipossuficientes economicamente. Assistência social, como foi dito, oferecida pelos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Se essa pessoa, um tipo de problema mental, emocional, psicológico, pode ser pleiteado nesses casos, pode ser atendido pelo CAPs, é a depressão. Se essa pessoa futuramente passa em um exame clínico e comprova não mais haver depressão, não há que se falar também nesse suporte psicossocial pelo CAPS. Outro tipo de benefício temporário, porque houve mudança na condição física ou psicológica do cidadão ou cidadã. Artigo 5º da Constituição aqui, mais um embasamento jurídico, e esses são direitos individuais coletivos, e acabamos de aprender o que são cláusulas pétreas. Nossos tutores, docentes, queridos, nos ensinaram o que são cláusulas pétreas. No artigo 60 da Constituição, no seu parágrafo 4º, inciso 4º, nos ensinou que os direitos individuais e coletivos, arrolados no artigo 5º da Constituição, em seus 78 incisos, são todos cláusulas pétreas. E lá no inciso 47 do artigo 5º, é vedado pena de caráter administrativo, civil ou penal de forma permanente, vitalícia ou perpétua. Com relação ao Ramon, ao julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, da 4ª Vara Civil da Câmara, da 4ª Vara Civil da Câmara de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, sua 4ª Vara Civil. Houve, com certeza, uma apelação de uma sentença de primeira instância para esse tribunal. Havendo, no caso da criança que o Ramon falou, desse benefício de forma permanente, perpétuo, havendo mudança na condição física dessa criança, poderá, sim, ser pleiteado ao STF recurso especial, desde que o mesmo admita o caráter admita o caráter de admissibilidade de tema de repercussão geral. O que significa? Se o caso da criança trata de recuperação nacional, cabe do Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda instância do Poder Judiciário Estadual, recurso extraordinário para o STF. Então, não temos aí um trânsito em julgado, assim como rever essa decisão que foi obrigado o hospital, seja ele público ou privado, a prestar esse benefício continuado. Continuando aqui, seguindo a palavra com o Gabriel para trazer para nós as considerações finais. Obrigado.
Muito boa noite a todos presentes, caros alunos da FDCom, excelentíssimos senhores jurados, grupo adversário. Bom, eu gostaria de primeiro salientar que nosso grupo, em todo momento, utilizou o ordenamento jurídico, nada mais que isso. E isso deve ser levado em grande consideração. A Constituição Federal deve ser seguida, todas as leis devem ser seguidas. E a lei, que consta no artigo 5º, no inciso 47, é clara, que fala que não existe pena de caráter perpétuo no Brasil. Só isso aí, acredito que já basta, mas não, nosso grupo continua debatendo aqui com eles, utilizando os argumentos apresentados. Não é necessário, isso é um júri técnico. O apelo, o clamor social, aqui não deve ser levado em consideração. Não deve ser levado. Me colocar no lugar de vítimas, isso não deve ser levado. A Vale é culpada, e ela deve tratar com todo o trabalho psicossocial, com certeza. Mas nós não podemos ir contra a Constituição Federal. Não podemos, principalmente nos tratando de aprendizes do direito. Então, é necessário que se cumpra o que é dito na Constituição. Não é necessário afrontar a Constituição. E com isso, eu encerro a palavra e agradecendo a todos. Encerrada a fase de apresentação de ambas as equipes, passaremos agora para a fase seguinte, que é a realização de debate de duplas de ambas as equipes. Como a equipe da tese sempre inicia, então queira assumir o púlpito o primeiro integrante da equipe. Boa noite novamente, meu nome é Diego. Queria parabenizar o outro grupo aí pela apresentação belíssima e belíssima oratória, mas a gente também está baseando em questão do ordenamento jurídico. Foi citado aqui a questão do INSS, tá? Inclusive um artigo, que é o artigo 42 da Lei 8.203 de 91. Eu queria abrir aspas aqui, por favor. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, a ser-se-á paga enquanto permanente nesta condição. Então, já está previsto no ordenamento jurídico a condição aqui, até do INSS, que foi citado até por outro grupo, uma relação de pagamento permanente. Foi citado também que é do dever do INSS pagar essa questão da indenização. Mas o INSS ele resguarda a questão da subsistência humana, não a questão psicossocial. E é isso que a gente está levando em consideração aqui. Outro ponto foi levado aqui é a questão da hipossuficiência. Poxa vida, quem que é o hipossuficiente nisso? A Vale é hipossuficiente? A parte pequena, vamos dizer assim, é o atingido, é o que tem que ser indenizado, não a Vale. Tá? A jurisprudência ele tem embasamento também no ordenamento jurídico de casos citados pelo meu grupo que tem o pagamento vitalício. Tá? Aí foi elevado para o meu caríssimo colega a questão da alteração da condição, por exemplo, da perca da aposentadoria por invalidez. É exatamente isso que nós estamos pedindo. Nós estamos lutando no mesmo lado, viu, querido colega? Nós estamos lidando, tem que ser permanente enquanto durar. Permanente enquanto o distúrbio durar. Se ele durar a vida inteira, tem que ser reparado a vida inteira. Cada um, como foi citado, responde de uma maneira diferente a cada situação. Então, se reparar em 2 meses, ok, mas tem gente que vai demorar a vida inteira para reparar. E é isso, o caráter de permanência. Tá? Vamos ter a questão aí da interpretação jurídica, é ampla. Tá? É ampla de entendimento até do judiciário. Eu vou fazer minha pergunta para o grupo.
A justiça busca reparar o dano da melhor forma possível. Como sanar o dano permanente com uma ação limitada? Boa noite novamente. Palavras benditas pelo meu caro colega Diego. Lembrando que a gente, como eles, estamos baseando apenas nas normas jurídicas, na Constituição. E eu acho que houve um pouco de contradição entre o seu próprio grupo aí, cara. Acho que foi levantado algumas hipóteses e entre si mesmo entraram em contradição. Uma delas foi na fala do caro colega Anderson, que usa a palavra como definitivo. Definitivo entra no artigo 5º, inciso 47, a linha B. Então, a nossa Constituição da República de 1988, ela ampara que sim, que tem que ter um trabalho psicossocial, que é o que a gente está defendendo nesse exato momento. O que a gente não defende é que ele tem que ser permanente. Isso ele não pode ser. Respondendo a sua pergunta, o Estado, de início, ele não tem que decretar permanente, porque o Estado, por si próprio, ele não tem a capacidade para isso. Nem nós, como os corpos decentes em direitos, temos capacidade para isso. A gente vai recorrer a um profissional adequado, um psicólogo, um psiquiatra, que ali vai determinar a forma de tratamento que vai ser usado, que é o previsto no artigo 5º, inciso 9º da nossa Constituição, dos direitos individuais e coletivos. Respondendo a sua pergunta, o Estado já dá esse suporte para nós, não só nesse caso específico, que é no caso da tragédia de Brumadinho, mais dito, mas em amplo contexto, que é o que o nosso grupo brilhantemente frisou, que é o CAPS. O CAPS ele já dá toda essa assistência. Lembrando que o CAPS ele não dá hora nenhuma a pessoa que está passando um tormento ou um problema toxicológico ou alcoólico, que tem que ser, ele tem que ficar permanentemente cumprindo, indo no CAPS, fazendo tratamento. Isso é o psiquiatra. O inicial é 7 dias que ele vai fazer o tratamento. Então, continuo defendendo que não deve ter todo o trabalho permanente. Tem que sim ter um trabalho psicossocial, mas não permanente. Querido colega Luiz, respeito a sua opinião, mas houve uma questão aqui que nós realmente, agora eu estou falando de coração aberto, nós estamos lutando com as mesmas armas, tá? A Constituição fala que tem caráter perpétuo na Constituição, claro, nós estamos falando também em base no ordenamento jurídico. Mas, para finalizar, o que eu queria dizer, e assumo que o meu grupo ele não entrou em contradição em modo algum, nós estamos, igual citado o Luiz, é o psicólogo, é o psiquiatra que realmente tem que determinar esse tempo. E é exatamente isso que a gente está lutando, que é o suporte psicossocial permanente, ou seja, enquanto durar a enfermidade, enquanto durar o distúrbio. É exatamente o que o meu colega falou, tá? E por isso que eu falo que a gente está sempre indo na mesma condição, no mesmo sentido, lutando pelo suporte permanente, mesmo a fala dele falando que não quer o permanente, ele falou que ele quer o suporte permanente, tá? Ou seja, enquanto dure a enfermidade ou o distúrbio. Assim encerro. Bom, levando em consideração a conclusão do Diego, tudo bem que você leva de coração e tudo, mas aqui a gente não está levando em consideração o clamor público,
as suas considerações, a gente está baseando aqui tudo dentro das normas jurídicas. Então isso para mim não prevalece, o senhor me desculpa. E vou te provar sim que houve uma contradição dentro do seu grupo. Foi falado pela Dani que tem possibilidade. Então se há uma possibilidade, é porque ela mesma cita que não há em primeira instância um caráter de ser perpétuo. Deixando bem claro isso. A sua colega Joyce, na sua fala brilhante, cita, não necessariamente, me desculpe se eu estiver errado, não necessariamente será obrigatório de caráter perpétuo, que é o que ela quis dizer. Então houve contradição no seu grupo sim, aonde que continua dizendo que tem que sim ter todo um trabalho psicossocial, tem, só que não pode ser permanente, levando em consideração que a justiça ela não tem a capacidade em primeira instância de determinar isso, não tem. A justiça vai determinar que um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa profissional para aquela situação que vai determinar a forma que vai ser o tratamento. Lembrando da nossa Constituição, nos nossos direitos fundamentais, coletivos e individuais da nossa Constituição de 1988, no artigo 5º, que vou frisar sempre, inciso 47, a linha B, o caráter perpétuo. Diante disso, para finalizar, o Anderson citou também sobre o Ministério da Saúde, das formas de tratamento, etc. Como já citado, as formas de tratamento que são os CAPs, que são as unidades de saúde, que tem todos os profissionais adequados. Diante disso, eu faço minha pergunta ao caro colega Diego, que é, com base no nosso ordenamento jurídico, onde na Constituição, a nossa Constituição de 1988, cite para mim uma lei que precisamente vai determinar que no caso como esse, típico, que foi uma fatalidade realmente que chocou o mundo todo, no nosso ordenamento jurídico determina que em primeira instância seja sancionado de caráter perpétuo o tratamento psicossocial. Caro colega doutor, desculpe a minha educação em falar de coração, então eu vou falar de forma aberta. A questão que eu falei, nós tratamos estritamente no ordenamento jurídico. Houve uma tentativa de confusão mental aí do júri técnico. Eu não falei hora nenhuma aí em questão de senso comum, eu estou baseando só em ordenamento jurídico. Uma questão que ele pediu, na pergunta dele, ele pediu uma lei que fala em critério permanente, eu já citei, tá, da INSS, tá? E como há jurisprudência, já há um entendimento já existente, pré-existente de caráter permanente, pode sim, que nem eu falei na interpretação, tá? Caráter permanente, que nós estamos defendendo aqui, até onde dure o distúrbio. Se for para a vida inteira, ok, para a vida inteira. Se for em 2 meses, ok. Igual ele está citando que tem que ser por um psicólogo, um psiquiatra, claro que tem que ser, além de definir a forma que vai ser tratado, também é definida o tempo, tá? Se é 2 meses, 1 mês, então é um acompanhamento. Tá? Como ele diz mesmo, ele já passou por uma situação dessa, então ele sabe que realmente tem um tempo para isso. E se for para a vida inteira, que seja para a vida inteira, e é isso que a gente defende. Tá bom? Bom, excelentíssimos professores que acompanham a banca do jurado, quero que vocês prestem muita atenção, creio que os senhores estão tendo bastante atenção nas falas que vem sendo dito aqui, na fala do Diego, onde que o mesmo não respondeu a minha pergunta, deixando bem claro.
A lei citada pelo próprio fala de caráter do Estado. O que eu perguntei para ele é se há algum tipo de sanção que o Estado, em primeira instância, ele pode decretar no fato ocorrido. Vamos lembrar o nosso tema? Essa casa, o meu grupo, defende que não haverá de caráter permanente um trabalho psicossocial. Eu não estou falando do Estado. O Estado, isso é um direito fundamental que a gente tem. O Estado, por obrigação, ele tem isso. O que você leu foi do Estado. Eu perguntei, foi no sentido do caráter que aconteceu. Porque eles estão citando o tempo todo, permanentemente. Como se não foi nem transjulgado, lembrando? Como que o Estado ele pode, em primeira instância, o juiz determinar que seja cumprido permanentemente? Tem que ser levantado, primeiro, um profissional adequado da área para fazer, como brilhantemente apresentado pelo meu grupo, todo um trabalho de reestruturação, de conversa, de análise, para aí sim poder ser avaliado pelo juiz, que necessariamente pedir o que seja feita uma análise de um profissional, para aí sim a justiça determinar a forma que será feito o tratamento. Perceberam como que a antítese trabalha? Não? Vou explicar para vocês. Escutaram somente o que interessava. Pegaram fatos isolados, desconsiderando todo o argumento, todo o embasamento, e seguraram para si como verdade absoluta. É triste, infelizmente, diante de pessoas assim, de defesas assim, que as vítimas da barragem estão limitadas, estão nas mãos dessas pessoas. O julgamento só filtra o que interessa. É lógico que existem centros de reabilitação, é lógico que existem psicólogos, psiquiatras. Em momento algum, o grupo falou que a Vale vai lá fazer o trabalho psicossocial. Ela deve arcar com suporte pecúnio, para que aquela pessoa vitimada possa viver a vida, ou sequer a sobrevida de maneira justa, com suporte psicológico. Então é isso que a casa defende. Não simplesmente pegar expressões e falar o que é. Fulano falou errado, fulano falou certo. Embasamento jurídico. Se está certo ou se está errado, é a lei. É o que está justo.